Olá, tudo? Então tá bom. Bem-vindos mais uma vez ao canal, mais um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem do assunto que vai ser abordado aqui. Não é nada fácil de falar, não é nada fácil de explicar. Eu trouxe aqui a Renata, ela tem 43 anos e ela vai contar um pouquinho pra gente de como é conviver com a bipolaridade. Ela passa por isso, né, Renata? Isso, há 14 anos. Isso, você pode desembolar o meio de campo aí. Bem, a minha bipolaridade teve um início com um acidente familiar de carro que várias pessoas ficaram machucadas, eu vim a perder um sobrinho e com isso eu vim mudando o meu comportamento, mas eu não conseguia entender o porquê dessa mudança desse comportamento. E chegou um ponto de eu cometer uma tentativa de autoextermínio. E tudo ficou muito confuso na minha mente, eu não entendi o porquê dessa tentativa de autoextermínio. Comecei a fazer o tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra, tomando várias medicações porque não se acertava o tratamento, porque até então não tinha o diagnóstico. Foi chamado toda a minha família, meus pais, todos aqueles que conviviam comigo no momento foram chamados para estar ali, para estar explicando como que era o meu dia a dia. E com isso eu tive a segunda tentativa de autoextermínio, com essas conversas familiares que tiveram com os psicólogos que tiveram com a minha família, eles viram que eu tinha um distúrbio bipolar. Só que o distúrbio bipolar não é uma doença muito conhecida, então eu tinha vergonha. Então eu evitava me tratar, eu evitava tomar as medicações e isso vinha desencadeando cada vez mais crises. E eu tive mais 3 tentativas de autoextermínio. Na última tentativa de autoextermínio eu quase consegui, mas Deus com sua mão misericordiosa não permitiu de eu morrer naquele momento. Foi aonde há 2 anos atrás eu parei e decidi assumir a minha doença, assumir que eu era bipolar, porque a bipolaridade todo mundo acha que é um distúrbio de comportamento, mas não é. É uma intensidade de sentimentos que fica dentro da gente na mesma hora que a gente está depressivo, a gente está ansioso, a gente está triste, a gente está alegre, a gente tem compulsão pelas coisas, compulsão por comprar, compulsão por comer, compulsão por diversas coisas. E isso você tem que esclarecer as pessoas que estão do seu lado para elas entenderem, porque tem dia que você está alegre, você chega sorrindo para todo mundo, mas tem aquele dia que você vai chegar triste que você não quer conversar com ninguém. E eu comecei a pesquisar sobre isso e ver o que me levava, o gatilho que me levava a dar as crises. E eu vi que um ambiente muito tumultuado me deixava aflita, que um ambiente com várias pessoas falando ao mesmo tempo me deixava aflita, que... Vou fazer minha colinha. Gente, tá vendo? Isso aqui é bom. Ela já... menos pergunta, tá vendo? A pessoa já sabe o que fala. Ai, eu me perdi. A compulsão por comprar, por comer, isso tudo. E assim, a gente vive momentos de um amor intenso, uma alegria intensa, uma tristeza intensa. É um sentimento dentro da gente que é verdadeiro e ninguém consegue compreender, porque aquela pessoa ela não sente da mesma forma que você, ela tem um limite, ela tem um sentimento do limite dela e você não consegue se limitar no seu sentimento. E assim, ficar nervosa, muitas tarefas me deixam confusas, às vezes eu não consigo lidar com muitas atividades ao mesmo tempo. E assim, com isso, há 2 anos eu tenho conseguido conviver em sociedade, eu trabalho, eu dirijo, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, como sempre fiz, eu nunca deixei de fazer. E eles aprenderam a conviver comigo, porque eu comecei a me mostrar onde eu trabalho, eu explico, olha, eu sou assim, se me ver triste não é nada com ninguém, não é nada pessoal, é dentro de mim, é uma coisa que está dentro de mim que não tem como sair. Tá na minha mente, nem Freud explica, né? Quando
todo mundo te respeita do jeito que tá. Do jeito que tá, E graças você a leva Deus. uma vida sendo medicada, tomando ali tudo certinho, Tomo, tudo numa boa. Tomo as medicações, são, por incrível que pareça, alguém tá me vendo, não vai falar, eu tomo 10 medicações ao dia. Não precisa falar os nomes, tá? Que senão o povo vai achar e tá todo mundo bipolar. Eu tomo estabilizadores de humor, antidepressivos e remédio para dormir. Porque a minha mente não desliga em momento nenhum. Eu tenho a mente acelerada, eu tenho um pensamento acelerado o tempo todo. Eu tô pensando nos problemas, eu tô pensando nas coisas boas, eu tô pensando no que pode acontecer o ano que vem, no que pode acontecer igual com essa doença que a gente está lidando. Para mim foi muito difícil, porque eu trabalho na área de saúde. No primeiro momento eu queria enfiar dentro da minha casa e não sair nunca mais para não lidar com a doença, o medo, ninguém sabia explicar nada e acabei apavorando todo mundo que estava à minha volta, mas aí depois a gente viu que não era aquilo tudo, eu me acalmei e falei, não, eu tô aqui, foi a profissão que eu escolhi. Foi. Independente se é o coronavírus, o Covid-19, a gente convive com muitas outras doenças que são contagiosas, que nem o Covid. E graças a Deus eu tenho 20 anos de profissão e nunca adquiri nenhuma doença através da minha profissão. Graças a Deus. Eu só tenho esse distúrbio, foi difícil aceitar, foi difícil, tem só 2 anos que eu aceitei, de 14 anos de doença, tem 2 anos que eu aceitei. E não interrompo o meu trabalho, tento fazer o melhor, eu tento desenhar a minha própria história, que não vai ser igual a da irmã Sandra, porque a mente dela funciona diferente da minha. A gente espera que funcione um pouquinho diferente. Desligar a gente não desliga não, né? Eu também, assim, pra desligar, pra eu desligar, eu tenho que fazer umas tramóias pra eu poder desligar. Mas eu acho, eu sinceramente, do fundo do meu coração, eu te acho corajosa pra chuchu. De verdade. Por que coragem? Não é tecer elogios, não. Não é não. Mas eu a conheço já tem desde que eu vim morar nessa casa, deixa eu ver quanto tempo tem. 19, Marco Túlio o tem? Túlio tem 19, tem uns 20, 21 anos. Tem mais ou menos isso que eu conheço a Renata. Nós somos da mesma igreja, nós somos irmãs na fé. E eu conheço a família dela e eu acompanhei muitos problemas que ela passou. Nós éramos vizinhas, assim, só tem um muro dividindo aqui a nossa casa. Ela sentiu o cheiro do meu perfume. Exatamente, gente! Saindo de Eu casa. ficava assim, é verdade. E olha, você tá com o cheirinho dele. Gente, ela usa um perfume incrível. E eu ficava aqui assim, olha, a Renata tá saindo, ó, a Renata tá chegando, ó, por causa do cheiro do... Gente, que perfume maravilhoso, depois me conta. Então, eu acompanhei os problemas que a família enfrentou com o acidente lá atrás, há 15 anos. mais ou menos 15 anos, 16 anos. Eu vi de perto, eu vi o que essa mulher passou para poder conseguir lidar com tudo. E perderam um menino de 7 anos na época. E ela tem a filha dela e a irmã dela tem as filhas, então era todo mundo da mesma idade ali. E, gente, foi assim, Ai, eu não gosto nem de lembrar o que significou aquilo, o que foi aquilo. Não dá pra explicar. Então ela teve, a gente volta lá, ela teve que lidar com o acidente, porque ninguém morreu na hora, né? Mas ficou todos hospitalizados. Ficaram todos hospitalizados. Ela tinha acabado de enterrar a sogra. Né? Tinha enterrado a sogra com câncer. Sofreu com câncer. Ela estava passando por alguns outros problemas particulares dela, que eu sei, mas né, não vem ao caso aqui. E logo em seguida, aconteceu esse acidente. E eu vi como que ela e a irmã dela,
que não estavam junto no carro, no acidente, não estavam envolvidos no acidente, como que elas lutaram. Ficou a mãe internada, o pai, o sobrinho, o irmão e a cunhada. Todos ali em estado... O único que estava melhor era o meu irmão, mas minha mãe e meu pai no estado grave, a minha cunhada no estado grave e meu sobrinho no estado gravíssimo. Gravíssimo, né? Então, assim... Isso. Então, já é um panorama crítico que eu acompanhei daqui. Era difícil até de perguntar notícias. Mas ajudou nós muito a cuidar do pai, da mãe. Isso aí é coisa que a gente tem que fazer. Se a gente não fizer isso, o que a gente vai fazer, né? A gente serve de quê? Foi uma bênção na nossa vida naquela época. Deus é bom. Se não fosse vocês duas... É porque Deus é bom. Eu precisava dar um banho, precisava dar uma comida, e eu e a Jussara para o hospital com com o outro. E foi muito difícil. Uma fase que... Eu até hoje, Sandra, eu tenho pânico quando um telefone toca igual tocou o seu. Um telefone fixo. Sei. Porque foi como eu recebi a notícia, foi por um telefonema. Eu lembro. Então isso assim, é muito traumatizante, é muito. Eu e falo quando assim, essas pessoas que trabalham no serviço social, gente, não ligue e dá uma notícia para a pessoa assim, como se fosse nada, não. Porque a pessoa que está do outro lado da linha, ela é um ser humano. E a pessoa que está, a assistência social não sabe o limite da outra. Da outra, e te dá uma pancada, te dá um soco, que você fica desnorteado, você não sabe para onde vai. E por falar nisso, eu conversei com uma pessoa essa semana, e ela falou exatamente isso, que ela recebeu a notícia do acidente da família, porque ela ligou para a irmã estava morta. A assistente social atendeu o telefone e falou: aqui, eu preciso de alguém para vir aqui ficar com o Beltrano. Mas por quê? Cadê minha irmã? Não, aconteceu um acidente, eu preciso que vocês venham aqui. Muito grosseiras, parece que elas não têm uma preparação para o trabalho delas. Eu não sei se seria mais viável um psicólogo fazer esse tipo de serviço de avisar a família de um acidente, porque simplesmente ela falou comigo assim: aqui, vai para a porta do João 23 que eu estou mandando o seu sobrinho gravíssimo entre a vida e a morte do seu irmão. Bom, desligou. Eles vindo lá de Três Maria. Eu falei, gravíssimo? Eu falei, um tá morto e o outro tá quase. Porque ela não especificou quem que tava grave. E nem, pelo que eu soube, assim, nem direito o que tinha acontecido. Aí nós ficamos, e assim, na porta do João 23, foi em Três Marias o acidente, 5 horas de viagem esperando uma pessoa gravíssima. Então o que passa na mente da gente? Misericórdia. É tempo demais. Foi, é tempo demais. Foi uma eternidade. Foi uma eternidade. Eu lembro. Foi muito triste. Gente, foi muito traumático. Foi muito. Eu lembro assim que eu estava trabalhando e eu ligava pra cá. E aí, dependendo de quem atendia, eu conversava. Dependendo de quem atendia, eu desligava o telefone e vinha. Porque eu trabalhava lá, né? Eu trabalhava pra lá e eu ficava, eu vou lá. E eu ia. E ficou 45 dias que o sobrinho dela ficou 45 internado. dias, e eu só que podia acompanhar ele porque a mãe dele o fígado dela partiu ao meio e ela teve fraturas de costela, então ela não podia ficar. E aí lá o Hospital João 23, muito humanizado, assim, eu falo assim que eu não tenho nada a reclamar, é um hospital muito cheio, o povo trabalha muito lá dentro. E assim, autorizado de eu ficar com ele como se eu fosse a mãe dele, e eu acompanhei ele esses 45 dias, até o dia que Deus recolheu ele, que não é fácil. Nossa Deus, não foi fácil nem para nós, nem para os vizinhos, nem para os coleguinhas de escola, não foi fácil para ninguém, para as primas. A minha filha até hoje sofre por isso. E assim, a mãe dele até hoje não tem um sorriso assim, não tem a alegria que ela tinha. Não. Eu acho que a gente perdeu um pouco da nossa alegria. E com isso veio desencadeando as coisas da minha vida, acontecimentos, várias coisas que foram acontecendo, Deus permitindo de acontecer.
e eu sem entender muito bem as coisas, a doença vindo, até que um dia eu cansei. Quando você tenta um autoextermínio, quando você tenta se matar, você não está realmente querendo se matar. Você está querendo tirar aquela dor que está dentro de você. Porque é uma dor que ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, nem seus irmãos, ninguém sente por você. Ninguém entende também. Só você, ninguém entende, é só você. E aí eu comecei a me tratar, mas sem aceitar. Porque eu falei, gente, eu trabalho, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha filha pequena, eu não sou doente. Eu não aceitava. E eu acho que o que, assim, me ajudou muito foi esses 2 anos de eu aceitar a minha doença, de eu descobrir que aí agora eu consigo me aproximar das pessoas, as pessoas conseguem se aproximar de mim, porque eu tinha tipo uma casca, uma defesa. Tinha. Ninguém chegava perto de mim. Tinha. Ela passava na rua, a gente falava, eu pensava, será que ela vai cumprimentar? Será que não? Será que vai? Será que não? Aí ela cumprimentava. Mas assim, no outro dia eu passava e não cumprimentava. Outro dia passava e brincava, parava até para contar um caso pequeno. E então aí assim, a gente, e ao mesmo tempo tem aquele pré-julgamento. Essa pessoa que estranha. Nossa, essa pessoa é estranha. Um dia tá pro pé, outro dia tá pra cabeça, como dizia minha mãe. Um dia tá pro pé, outro dia tá pra cabeça. Um dia passa cumprimento, outro dia passa credo. Quem vai entender a cabeça dessa pessoa? Mas e tem isso mesmo, a pessoa tem um pré-julgamento. E aí você fica mais receosa de assumir a sua doença. E aí a pessoa fala, ela é doida. A pessoa sabia que ela era doida. Não, gente, mas a gente leva para um lado mais né, a da gente brincadeira. Tem que brincar porque não sofre mais. Senão a gente vai chorar tudo aqui, as pitangas, tudo de novo. Não vai rolar da gente chorar as pitangas tudo de novo. Não dá certo. Não. Mas então, uma dúvida aqui. A bipolaridade, ela vem junto. Como se não bastasse a pessoa ser só ansiosa ou ser só deprimida, ela vem, a bipolaridade, ela traz a ansiedade e a depressão ou a ansiedade e a depressão traz a bipolaridade? Você sabe me explicar isso? A bipolaridade traz as outras doenças junto com ela. A bipolaridade traz a depressão, traz a ansiedade, traz a mania, a compulsão. Por exemplo, eu passei perto de você e não te cumprimentei. Eu não te vi, a minha mente não te captou. Agora eu entendi. Eu não te vi, entendeu? Eu chego no serviço, tem hora que passei por todo mundo, aquela coisa, de repente eu vou, cumprimento, vou dar um abraço. Pô, Renato, mas te cumprimentei ali. Eu falei, você me cumprimentou? Porque a minha mente não, meu olhar não te viu. Meu olhar estava olhando outras coisas. A minha mente estava em outro lugar. Porque tem hora que você está andando, você está pensando. Só que uma pessoa que não tem bipolaridade, ela consegue pensar, mas vê as coisas em volta dela. Contanto que eu já esbarrei meu carro 2 vezes por causa disso. Porque eu me deparei no meu pensamento e esqueci que eu estava dirigindo. O carro parou, o meu foi encostou no outro. Então, assim, a gente não vê. E todas as vezes que a gente dá crise, pelo menos eu, todas as vezes que eu, Renata, dou crise, eu não lembro o que eu faço. As pessoas que me contam o que eu faço. Mas isso é antes lá de você ter aceitado e ter... Mesmo antes, não, até... porque há 2 anos que eu aceitei essa doença, tem pouco tempo. Mas então, assim, por exemplo, minha filha presenciou os 4 primeiros autoextermínios meus. E ela me contou, mãe, você fez isso. Eu não lembro. E quando eu falo com a pessoa que eu não lembro, a pessoa olha pra mim e fala assim, como você não lembra? Você fez. Eu falo, eu não lembro, eu não sei. Eu sei contar o que você tá me contando. Se você falar que eu você até espanta do que tá te contando. Não, você fala, a minha 4ª vez, eu estava no meu 2º casamento, que eu tive um divórcio. Também esse é o tal um gatilho lá, também. porque teve
a morte da sogra, teve o acidente da família e teve esse outro problema que veio ali quase que junto e misturado. E tudo aquilo ali. Então, aí... precisa dizer que quando eu falo pra vocês, que eu comecei a falar aquela hora, que eu acho que ela é uma guerreira, ela é forte demais, porque o que ela já aguentou na vida, não é qualquer um que aguenta, não. E trabalhando, cuidando da filha, mantendo casa, e tudo isso, e cuidando de todo mundo e todo mundo. E aí se agora, cuidando, né? Eles sabem que eu não dou conta de cuidar deles, que eles que têm que cuidar de mim. Agora você que tá pedindo um colo aí. Né? Agora eu que falo que eu quero colo, que eles me ligam, que aí eles viram, porque eu expus a minha necessidade há 2 anos, né? Então, a primeira vez que eu dei uma crise perto do meu segundo marido, ele me contou que por diversas vezes eu tentei amarrar corda para pendurar no pescoço, que eu liguei para minha mãe, falei com a minha mãe que eu estava passando fome, que eu fiz um frango, no lugar de eu pôr sal, eu pus açúcar. E assim, ele do meu lado, ele tentava fazer eu dormir, tipo assim, ele chamava, vamos deitar, Renato, pra você acalmar. Eu ia deitar, mas eu não dormia. E a situação que ele deparou foi o quê? Na hora que ele chegou em casa, eu estava dormindo. Na hora que ele foi me acordar, eu perguntei quem que ele era. Santo Deus, então a coisa é difícil mesmo. Porque eu não sabia quem que ele era. Então, assim, aí ele ligou pra minha mãe, aí minha mãe explicou pra ele toda a minha doença, tudo aquilo, aí ele me levou na médica, me acompanhou, me ajudou e tudo. E aí, assim, eu não sabia falar pra médica o que eu tinha feito. Ele contava, mas eu não sabia. Então, ele que teve que ir lá e contar. Porque eu não sabia falar nada. Nas 3 primeiras vezes foi minha filha, ela tinha que ir contar. Minha mãe fez isso. E Deus é maravilhoso, porque assim, todas as vezes que falava com os médicos o que eu tinha feito, os médicos falavam, não, ela não fez isso não. Era pra ela estar morta se ela tivesse feito isso. Deus é grande. Mas Deus, quando ele tem um propósito na vida da gente, ele não deixa o diabo tirar a alegria da gente. E aí, na minha última tentativa, eu passei por um outro divórcio, porque o meu atual marido não aceitou, não entendeu. Ele achou que eu tinha colocado uma corda no pescoço para chamar a atenção. Tipo, a mulher tá fazendo birrinho, eu estava fazendo birrinho. Eu falei com ele, poxa, mas quem numa sã consciência vai pôr uma corda no pescoço e ter certeza que a outra pessoa vai chegar? E aí ele não conseguiu compreender, a gente ficou por 1 ano separado. E vai fazer 1 ano que nós estamos de volta, mas eu fui me tratando e toda vez que eu ia no médico, ele ia comigo. E ele foi aprendendo a lidar comigo como eu me aceitando, porque até quando ele me conheceu, eu não aceitava a minha doença. Então eu não ia explicar pra ele como que ela era. Então ele também foi pego, tipo... foi um engano, porque eu falei com ele, mas não falei a proporção, eu não falava com ele que eu tinha bipolaridade. Então ele casou comigo, mas ele não sabia a proporção da minha enfermidade. Ele não foi enganado, mas também não foi totalmente esclarecido. E agora? Agora ele entende, agora ele sabe, ele, por exemplo, os sinais, ele reconhece. Quando ele não reconhece, eu aviso. Eu falo, hoje eu não estou boa. Hoje você me deixa quietinha. Aí ele fica no canto dele, hoje eu quero dormir o dia inteiro. Eu durmo o dia inteiro. Mesmo sendo medicada, eu ainda tenho as minhas dificuldades ainda. E mesmo ela passando por isso tudo, ela não deixava de trabalhar, gente. Não. Ela não perdia horário de serviço. Não. Ela não chegava atrasada. Nunca cheguei atrasada. Atestado. Essas coisas, sabe? Como? Que às vezes a gente tem uma cólica e não vai, e ela, por isso que eu falo pra vocês que cada pessoa, cada organismo, eu acho ela forte, se eu pudesse falar uma palavra, não posso, mas eu te acho, eu tiro o chapéu e do fundo do meu coração, você pra mim é um exemplo de pessoa que soube dar a volta por cima. A gente tenta, né, irmã Sandra? Porque acho que Deus vai fortalecendo a gente.
Eu falo assim, Porque as quedas que eu vi você tendo, minha filha, hoje a gente vai se fortalecendo. tudo é Deus. A gente coloca Deus na... Deus estando na frente, as coisas vão entrando no lugar. E eu tenho uma amiga no trabalho que ela é de uma outra denominação, mas a gente assim, se tornou como irmãs lá. Assim, ela não tem mãe, não tem pai, é só ela e os filhos. Foi filha única. Então ela se apegou muito em mim e eu nela. Uhum. Então ela fala assim, Renata, eu pergunto para Deus o porquê que você passa por tanta prova e tanta dificuldade, porque não explica. E o seu sorriso tá sempre no rosto. Sempre tá tratando as pessoas bem. Sempre eu não digo, irmã Sandra, que tem dia que eu não quero sorrir. Tem dia que eu não quero conversar. Mas aí essas pessoas que estão do meu lado, elas sabem que eu não quero conversar. Teve um dia que eu liguei pra minha mãe chorando, mãe, eu precisava do seu colo. Nossa. Eu queria deitar no seu colo, só isso. E assim, eu moro longe da minha família, a irmã Sandra conhece, eu sempre morei muito próximo. E eu acho que também essa distanciação da minha família, de eu ir para muito longe, eu fui morar em Igarapé, morei minha vida toda do lado da casa da minha mãe. E fui lá para Igarapé tentar uma reconciliação com o meu ex-marido. E tentar um lugar calmo também. Tentar um lugar calmo. E isso acabou desencadeando mais coisas na minha vida que você acha que eu achava que era para melhor, foi pior para mim. Você ficava sozinha? Eu ficava muito sozinha com a minha filha, o tempo todo sozinha. Eu só tinha a igreja para me ir com a minha filha. Era o que, e mesmo assim era longe? O que me sustentou. A igreja era longe, mas foi o que me sustentou os 10 anos que eu fiquei em Igarapé. Foi a igreja e a minha filha do meu lado. A minha filha foi muito minha companheira. A Poliana foi... Às vezes ela fez papel de mãe, não de filha. Porque ela sempre esteve do meu lado em todos os momentos, em todas as minhas crises, em todas as minhas dificuldades, assim. Ela nunca virou as costas para mim. Ela nunca falou, vou te deixar que eu não aguento mais. Então, assim, a gente tem um elo muito gostoso, nós duas. Graças a Deus. Porque, assim, você viu ela crescer também. Viu ela crescer. E, assim, graças a Deus, é uma menina muito centrada e que me ajudou muito. E eu fico até com medo, porque também acho que dela ficar vendo essas coisas, eu acho que acaba ficando também um pouquinho depressiva. Que ela se torna mais forte também, né? Eu torço para que ela se torne uma mulher mais forte, por ter visto tudo que eu passei. Porque ela vivenciou tudo junto comigo. Ia trabalhar junto comigo. Ia trabalhar, voltava junto comigo. E ela estudava, gente. Ela estudava na mesma escola que o meu filho. Não, isso foi lá atrás, quando ela era pequena. Quando ela era pequena, ela ia pra creche do hospital que eu trabalhava. Então ela ia pros plantões comigo. Então ela trabalhava lá no Galba, comigo. Aí quando fez 7 anos não podia mais ir pra essa creche, aí ela foi pro Marco Túlio. Aí o meu filho começou a estudar numa escola e ela chorava que não queria ir pra uma outra, ela queria ir pra mesma que meu filho ia. Por quê? Porque ela gostava de ficar aqui em casa. Ela gostava de ficar aqui. Aí o ônibus passava, pegava meu filho e ela ficava, e aí ela passava direto para poder ir para a escola dela. Não, eu quero ir para a escola dele. Aí colocaram ela lá na escola dele e ela chegava, ficava aqui e tal, e dava tudo certo. Foi assim um período até quando ela quis, ela sentiu vontade, isso aconteceu. Depois eu acho que ela não quis mais estudar lá também. Não, aí depois nós mudamos para Igarapé. Aí nós mudamos para Igarapé, eles estudaram junto, acho que quase 3 anos. Ela ficou até o terceiro. Foi quase 3 anos que os dois estudou junto, aí nós fomos para Igarapé. Aí que começou todas essas coisas na minha mente, acho que o tempo ocioso, o lugar sem ninguém, sem amizade nenhuma. E aí a bipolaridade veio com força. E foi desencadeando aquele monte de coisa. Agora, uma coisa que é importante falar, a bipolaridade, normalmente, ela dá na fase mais jovem, com pessoas a partir dos 18 anos. Na fase da idade que eu dei, é mais raro.
Ela é desencadeada a partir dos seus 18, 20 anos, que a pessoa está naquela fase de transição sem saber o que ela vai ser, como ela vai ser. A fase mais ansiosa da vida. A ansiosa da vida, que eles ainda estão divididos. Sei. Eu descobri isso, que a bipolaridade, ela é mais acometida nessas pessoas, que está na fase que está saindo da escola, procurando faculdade, emprego, aí que desencadeia, que vem o gatilho para bipolaridade. O meu gatilho, eu acho que eu tive que ser forte até o momento que eu tive. Entendi. Eu acho que foi isso que me ajudou. Eu tive que ser forte até o dia que meu corpo não deu conta, a minha mente não deu conta. Falou, agora nós não damos conta mais. Mas você deu conta de muita coisa, né? Então, assim, aí, infelizmente, desenvolveu muitas coisas. Mas agora eu consigo falar, assim, que eu controlo a minha história, que eu conduzo ela, erro muito ainda tenho crises, porque nem todo mundo entende o que se passa. Às vezes o marido que está do lado da gente também não entende, né? Você tem marido, às vezes eles não entendem o que a gente está passando, acha que é uma frescura. Junta a TPM que a gente tem, mulher tem TPM. Imagina a TPM com a bipolaridade, dá vontade de morder alguém, estrangular alguém. Mas a gente não faz, que a gente sabe que é proibido. Ah, será? Aí a gente toma um remedinho e sorri. Será que é proibido? Eu não li aonde que é proibido isso aí, não. Aí fica mais complicado ainda quando junta com a TPM. Aí o marido sofre um pouquinho mais. Eu falo que aí ele sofre. Aí dá aquele... Gente, eu tô pensando aqui que papo gostoso, né? Nem foi preciso perguntar nada, tá vendo? Já mandou ver. E eu achei que ia ser difícil. Eu falei, nossa Deus, vai fazer ela falar vai ser difícil. A bipolaridade é uma coisa muito assim, ninguém fala. Não. Ninguém fala. E até eu conseguir assumir isso, eu também tinha preconceito. Quando falava, fulano é bipolar, eu ficava caladinha. Quem eu sou nada, eu sou normal e não queria nem saber. Então, assim, não é falado nem pelos médicos, nem na mídia. Não tem muitos estudos concretos, mas assim, nesses 2 anos eu procurei tá pesquisando em livros, com médicos que trabalham comigo, com... Você mesma que correu atrás, como na sua busca por entender você, de se entender, você foi estudando. Fui estudando o que era a bipolaridade. E eu comecei a me perguntar o que me faz ter vontade de comer excessivamente, o que me faz ficar muito triste, que eu não consigo me controlar, que eu choro. Agora, gente, ela me conta um caso aqui. Conta o caso da compra do carrinho.